Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos, adoramos e rendemos graças àquele que é o único digno de receber toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que no princípio estava com Deus. No princípio, ele era Deus. E ele, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Se fez presente. Por isso ele é Deus conosco. Emanuel. Nós bendizemos aquele que é Deus conosco. Independentemente das circunstâncias, das nossas aflições e angústias, ele é Deus conosco. E o interessante é que Emanuel, numa tradução mais simplificada, é Deus conosco. Porém, se formos buscar a essência da palavra, perceberemos que se trata de Deus em nós, Deus dentro de nós. E isso faz toda a diferença. Um Deus que está dentro de nós. Um Deus que opera, atua e vive em nós. É isto que significa Deus conosco, Emanuel. E nós adoramos a este Verbo que se fez carne. Nós rendemos graças a Ele e somente a Ele, que é o único, digno de receber todo louvor e gratidão. Que Deus te abençoe nesta segunda-feira, neste 7 de novembro de 2022. Que o Espírito Santo esteja contigo e complete a obra. Andresa Martins, Rosilena George, Franci Rodrigues, Antônio Queiroz, Rafael Costa, Maristela, Rosângela Bezerra, Thelma da Silva Cruz, Andressa Lira, Margarida Ferreira, Cristina Ferraz. Que Deus abençoe a cada um. Maria Lúcia, em nome de Jesus. E que possamos, através desta ministração, alcançar vidas com a oração e com a palavra. Eu convido você neste momento a compartilhar esta transmissão. Diva Viana, bem-vinda, Deus abençoe. Assim como eu já fiz logo no início. Compartilhe. Queco Pedro, seja bem-vindo, Deus abençoe. Compartilhe. Se você está ao vivo comigo pelo Instagram, vem aqui comigo nesse cantinho e use esta setinha e convide. Basta você tocar nessa setinha e vai aparecer uma relação de pessoas. Vá convidando, vá convidando. A convide sem moderação. Se você porventura está ao vivo comigo no Facebook, compartilhe a transmissão para que todas as pessoas que pudermos sejam alcançadas neste momento de louvor, neste momento de gratidão, neste momento de edificação e de vitória. Ah, sim! Há poder no nome de Jesus. E o sangue dele nos garante vitória. Ele já venceu. Ele já prevaleceu. Ele
sobrepujou a própria morte. Ele venceu em todas as esferas. Maria Rita, bem-vinda, Deus abençoe. Ele prevaleceu em todos os momentos. Ele foi vencedor. A Islane Clara, bem-vinda, Deus abençoe. E sabe o que é interessante? A palavra de Deus nos ensina que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele enfatiza: em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Sim, existe vitória. Josiane Hidalgo, bem-vinda, Deus abençoe. Existe vitória. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. É por isso que o servo do Senhor, Alessandro Lopes, bem-vindo, Deus abençoe, ele precisa aquietar seu coração. Ele precisa acalmar sua alma. Como o salmista diz: aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Porque em todas essas coisas, como Paulo nos ensina, somos mais que vencedores. Não precisamos estar ansiosos com coisa alguma. Falei sobre isso semana passada, sobre lançamento. Lança sobre ele o teu cuidado. Confia ao Senhor o teu cuidado e ele te susterá. Não permitirá que o justo seja abalado. Então, se você chegou aqui nessa noite, pelo motivo que for, pela razão que seja, abalado, é o momento de orar. É o momento de liberar a palavra. É o momento de profetizar. Sabe, queridos, mesmo que você e eu estejamos diante de um vale com ossos sequíssimos, caso de Ezequiel, o que vai fazer o sobrenatural de Deus começar a acontecer é a palavra. O Senhor fala a Ezequiel: profetiza, profetiza, profetiza. Primeiro ele pergunta, Frida Salete, bem-vinda, Deus abençoe: acaso estes ossos podem tornar a viver? E sabiamente Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Isânia Cecília, bem-vinda, Deus abençoe. Então o Senhor dá um comando. Você está pronto para receber o comando nesta noite? Profetiza. Deus dá o comando. Daiane Guimarães, bem-vinda, Deus abençoe. Deus dá o comando. Profetiza. Profetiza. Olha para a situação e não se abala. Sueli Ring de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Profetiza. Profetiza. Porque o sobrenatural, Iraci Medrado, bem-vinda, Deus abençoe, ele se manifesta no momento em que você profetiza, em que você faz uso da palavra, no momento em que você se posiciona e libera o poder do verbo. Como em Ezequiel, capítulo 37. Vem dos quatro ventos e sopra sobre estes ossos. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Eu
não sei exatamente qual tem sido a sua grande dificuldade nestes dias, mas você sabe, e o Senhor conhece. Então, profetiza. Eu quero orar com você. É possível você ainda convidar mais alguém. É possível você ainda dar a oportunidade para que outras pessoas também possam profetizar sobre sua vida. Eliane Marques, bem-vinda, Deus abençoe. Então, profetiza. Você bem conhece a sua necessidade. A Cristina, por exemplo, colocou que está profetizando que Deus vá na frente na perícia, lá no INSS. Pois é, você sabe exatamente aquilo que você tem como necessidade. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Então profetiza. Andréa Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Profetiza nesta noite. O que é que está acontecendo na sua vida? Qual é o problema? É enfermidade? Profetiza. É desemprego? Profetiza. É problema na família? No casamento? Profetiza. É crise financeira? Profetiza. É enfermidade emocional? Profetiza. É problema ministerial? Profetiza. Neudinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Edilane, Deus abençoe, seja bem-vinda. É problema na justiça? Perícia, processo, documentação? Profetiza. Queridos, entenda que a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra quem libera é Deus. É o Verbo. Profetiza. Maristela, por exemplo, está falando que Deus abençoe para que ela possa adquirir o seu veículo. Profetiza. Ainda este ano. Cléo, bem-vinda, Deus abençoe. Profetiza. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre postura. Ana Paula Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. O servo do Senhor tem que se posicionar. E isso tem sido difícil. O servo do Senhor precisa se colocar dentro daquilo que Deus quer e não dentro daquilo que nós queremos. Por isso é que muitas vezes as coisas ficam amarradas, ficam prejudicadas, ficam bloqueadas e impedidas. Então que nesta noite nós possamos profetizar, liberando o agir, liberando a cura, liberando a graça, liberando o poder e a autoridade do Senhor. Cleiton Bernardes, bem-vindo, Deus abençoe. Profetiza, em nome de Jesus. Profetiza. Porque está escrito que o Senhor vai à minha frente, endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, despedaçando trancas de ferro. Então profetiza. Ellen Viana, bem-vinda, Deus abençoe. Profetiza. Em nome de Jesus. Pai, eis aqui o teu povo. Eis aqui a tua igreja reunida, Senhor. Eis aqui, Senhor Deus, os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Em nome de Jesus, entra com providência. Entra com resposta. Entra com direção.
Entra com autoridade e poder. Quantas vezes, Pai, nós nos deparamos com situações diante das quais não sabemos o que fazer. Rose, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quantas vezes, Pai, nós nos deparamos com circunstâncias as quais nos trazem pânico, medo, insegurança, incerteza e nos fazem desistir. Neiliane Maria, Maria Joana, bem-vindas, Deus abençoe. Mas nessa noite, Pai, nós tomamos autoridade em o nome de Jesus e liberamos palavra de vitória, de resposta, de cura e de graça. Em nome de Jesus. O Senhor conhece a situação. Edilândia, seja bem-vindo, Deus abençoe. O Senhor sabe exatamente aquilo que vai no coração dos seus filhos. Aqueles que estão enfrentando problemas, Pai, financeiros. Aqueles que estão, Senhor Jesus, enfrentando problemas emocionais, espirituais, familiares. O Senhor sabe. Lani, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vândia Souza, Deus abençoe. Por isso, nessa noite, Jesus, nós clamamos em o nome do Senhor dos Exércitos, que o teu Espírito se manifeste, que o teu Espírito entre com a resposta. Em nome de Jesus, Ariane Vitória, Marilene Rodrigues, bem-vindas, Deus abençoe, a paz do Senhor. Nós queremos, Pai, profetizar que venha o teu reino, Senhor Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem. Manifesta a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua virtude, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. E o Senhor, só o Senhor, pode mudar a nossa história. Inclusive, Pai, no que diz respeito aos nossos projetos, sonhos. Em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do teu altar nesta noite, confiando e profetizando mudança de cenário. Que o Senhor pegue a sua pena e comece a escrever uma nova história em cada vida, em cada lar, em cada família e ministério aqui representados. Entra, Senhor Jesus, na vida do teu povo. Eu coloco diante do teu altar cada vida presente nesta noite, em nome de Jesus. Assim como coloco diante do teu altar cada nome registrado nas páginas dos cadernos de oração. Como tu dissestes a Ezequiel, profetiza esses ossos. Muitas vezes, Pai, as nossas crises, as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas lutas são como ossos que já estão sequíssimos. Olhamos e não vemos mais chance de mudanças. Olhamos e não vemos mais alternativa. Olhamos e não vemos mais saída. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz: então profetiza. Profetiza. Que a tua igreja reunida através desta transmissão online
possa profetizar, assim como nós profetizamos sobre a vida de cada um destes nomes escritos em nossos cadernos de oração. Senhor Jesus, não é mais tempo de recuar, não é mais tempo de se calar, não é mais tempo de desanimar e nem tampouco de se prostrar. Pelo contrário, é tempo de marchar. É tempo de tomar posse. É tempo de se levantar com autoridade. É tempo de viver o extraordinário do Senhor. É tempo de caminhar de forma excelente, vivendo a plenitude daquilo que Deus prometeu. Já falamos aqui esses dias, Senhor, promessa não tem prazo de validade. Promessa não envelhece. Promessa se cumpre em se tratando de promessa vinda da parte do Senhor. Portanto, nesta noite, nós estamos aqui para profetizar. Nós estamos aqui para liberar palavra de poder e autoridade. Pois o Senhor nos conferiu poder. Não foi à toa que está claramente registrado na tua palavra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Senhor Jesus. O poder do Espírito Santo que habita em nós. O poder do Espírito Santo que habita em nós é liberado. E nós queremos verdadeiramente nos mover no sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E no nome de Jesus. Amém e amém. Deus é fiel. Obrigado por me seguir, Ellen Viana. Creia, em nome de Jesus, nesta noite, do dia 7 de novembro, desta segunda-feira, creia. Sim, ninguém pode profetizar se não tiver fé. Creia. Para profetizar tem que ter fé. Creia. Profetiza. Miriam, seja bem-vinda, Deus abençoe. Profetiza. Mas é necessário, queridos, e é sobre isto que eu quero, em algumas palavras, meditar com você nesta noite. Josina França, bem-vinda, Deus abençoe. Fabrícia Nascimento, seja bem-vinda, Deus abençoe. Amém, Cristina. Você vai dar o testemunho em nome de Jesus. Deila Veloso, Suenise Honorato, Keiciane Félix, Deus abençoe, sejam bem-vindas em nome de Jesus. No nome de Jesus. Jane Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Raquel Loss, que o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Vanusa Costa, JP Tarco, em nome de Jesus. E no poderoso nome de Jesus. Irmãos e irmãs, entendam que é momento de romper em fé. Entendam que é momento de se posicionar. Leoneide Almeida, Jéssica Bispo, Deus abençoe.
Mai Souza, bem-vinda, Deus abençoe. É momento do crente tomar uma posição clara. Entenda o seguinte, eu gostaria muito que você examinasse o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Marcela Lima, bem-vinda, Deus abençoe. No capítulo 1 de Isaías, a palavra nos fala a respeito de uma cobrança. Usado por Deus, Isaías começa a tratar com a nação de Israel que estava em pecado. É exatamente isso. Marcinha Magna, seja bem-vinda, Deus abençoe. Israel estava fora da vontade de Deus. Neide Silva, Carolina, bem-vindas, Deus abençoe. Israel havia se contaminado. Israel havia se tornado uma nação pecaminosa. Eliane Araújo Pérez, bem-vinda, Deus abençoe. E o pecado, entenda isso, ele impede que Deus complete a obra na sua vida. Percebeu? O pecado, ele impede que Deus complete a obra na sua vida. Eu sei que esta palavra não é nada popular, nada agradável de se ouvir, mas é a verdade. E a própria Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Etenis Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Então eu preciso enxergar com clareza, porque o pecado, ele impede que a bênção seja completa. O pecado, ele impede que a bênção seja completa. Ele bloqueia, ele atrapalha. E Isaías começa a falar acerca de uma situação apontando para o pecado de Israel. Veja o que ele fala no versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, meus irmãos, examinando esta palavra, Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. O Espírito Santo falava ao meu coração: verdadeiramente o meu povo não entende. Sandra Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. Verdadeiramente o meu povo não entende. Ele quer as bênçãos, ele quer os milagres, ele quer a manifestação do poder, ele quer o sobrenatural. Ah, mas o meu povo não entende. Dalva Dias, bem-vinda, Deus abençoe. Ele fala que o boi conhece o possuidor, o jumento conhece o dono da manjedoura. Você conhece o seu Senhor? Esther, Deus abençoe. Bazar da Esther. Você conhece? O boi conhece, o jumento conhece e o povo de Israel não entende. Camila Vitorino, bem-vinda, Deus abençoe. O boi conhece, o jumento conhece, mas o povo de Israel não entende. Todo mundo quer viver, presta atenção, todo mundo quer viver o versículo de número 19. Isaías 1:19. Todo mundo quer comer o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Todo mundo quer. Esse versículo é para lá dimensionado. Não é mesmo? Comereis o melhor dessa terra. Ah, você foi chamado para comer o melhor dessa terra. É verdade. Mas o meu povo não entende.
Não entende que para comer o melhor da terra, e é disto que Isaías fala em praticamente todo o capítulo 1 do livro de Isaías. O meu povo não entende. E o que significa o meu povo não entende? Não entende, ou seja, não conhece o Senhor. E por não conhecer o Senhor, não vive a bênção. Érica Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. Israel Argolo Leal, bem-vindo, Deus abençoe, pastor, Deus abençoe. Porque conhecer a Deus significa andar no caminho dele. Fabiana, bem-vinda, Deus abençoe. Significa estar na presença dele. Significa ouvir a sua voz. Significa se submeter à sua vontade. Niédia Ferreira Coelho, bem-vinda, Deus abençoe. Significa andar na presença dele. Mas o texto fala claramente, Deus falando com Isaías, o meu povo não entende. Até o boi entende, até o jumento entende, mas o meu povo não entende. O meu povo não entende. O meu povo não entende. Ah, é preciso entender. É preciso entender que Deus permite certas coisas porque o povo não entende. Noranei Sodré, bem-vinda, Deus abençoe. Alexandra Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Se você examinar esse capítulo, você vai ver, até no versículo 10, versículo 9, o Senhor assemelha o povo de Israel ao povo de Sodoma e Gomorra. Outro povo que não entendeu. Outro povo de que não entendeu. E Deus começa a pegar pesado. Jesus Adonai, bem-vindo, Deus abençoe. Ele começa a dizer assim, de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Versículo 11. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus está farto. Porque o povo não entende. Não continuais a trazer ofertas vãs, versículo 13. As vossas festas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, versículo 14. Kelly Amorim, bem-vinda, Deus abençoe. Pelo que, quando estendeis as mãos, estando de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Versículo 15 diz que ele não ouve as orações. Já parou para pensar nisso? O povo não entende. Pois é, Deus pode não ouvir oração? Pode, está escrito aqui. Isaías 1, 15. Não as ouço. Não adianta, eu não as ouço. Por quê? Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. O que é o mal? O mal é a desobediência. O mal é o pecado. O mal é a minha vontade. Você sabia que para pecar é facinho? É só não fazer a vontade de Deus, fazer a sua? Facinho. Assim, ó. 1, 2. E ele fala no versículo 17, aprendei a fazer o bem. Porque se você fizer o bem, versículo 18, ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos. Brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Aí sim ele diz. Primeiro ele fala de arrependimento. Silene de Cássia, bem-vinda, Deus abençoe. Para então ele falar no versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes. Querer e ouvir. Entende? Entendeu? Comereis o melhor desta terra. Querer e ouvir. Comereis o melhor desta terra. Querer e ouvir. Comereis o melhor desta terra. Tem que querer e ouvir. E o que é ouvir? Jesus ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Isso é o ouvir.
guardar os mandamentos. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse o Senhor, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas isto é para aqueles que têm os mandamentos e os guardam. Se quiserdes e me ouvirdes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você quer comer o melhor dessa terra? Se vocês recusarem e forem rebeldes, sereis devorados. Porque a boca do Senhor o disse. Sabe, queridos, independente de qual governo vai se estabelecer a partir do dia 1º de janeiro lá em Brasília, o problema está aqui, que o meu povo não entende. Eu confesso que relutei para dar essa palavra. Eu confesso, Beta Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Mas quem sou eu para deixar de dizer aquilo que Deus quer que seja dito? O meu povo não entende. Estão muito mais preocupados com quem vai assinar os papéis lá no Palácio do Planalto. E o meu povo não entende. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, o dono da manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende. E aí? Você entendeu? O povo de Deus não entende. Isso é tão antigo, queridos. Isaías, quando ele escreve esta palavra, 700 anos antes de Cristo. Já se passaram 2.700 anos e o povo não entende. O povo não entende. Não entende que é melhor obedecer do que sacrificar. Não entende que a vontade do Senhor deve ser respeitada e obedecida. Não entende. Não entende que tem que se posicionar. Mas o meu povo não entende. E aí quer milagres. Quer as bênçãos. A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, que as bênçãos nos alcançarão. Você não precisa preocupar com as bênçãos. Mas a questão é, se quiserdes e me ouvirdes. E aí? Examine. Eu não vou me estender. Essa palavra por si só é suficientemente densa e cheia de conteúdo a ser digerido. Nilda Rabelo Reis, bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou deixar para você a meditação acerca do capítulo 1 do profeta Isaías, no qual ficou claramente registrado: o meu povo não entende. Nessi Rodrigues Lemos, bem-vinda, Deus abençoe. E você, entendeu? Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu fico por aqui. Tem assunto suficiente para você meditar. Deus é sábio. E eu tenho certeza que Ele colocou aqui as pessoas exatas para ouvirem esta palavra. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço
E se Deus assim nos permitir, estaremos de volta amanhã para mais uma ministração e mais um tempo de oração. Até lá, um grande abraço. Não se preocupe, Camila. A live estará à sua disposição. Vou mantê-la gravada para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e compartilhar. Tayane Cruz, bem-vinda, Deus abençoe. Mas pensa nisso. O próprio Deus dizendo, o meu povo não entende. E agora eu te pergunto, o Alexander te pergunta, e você? Entendeu? Que Deus te abençoe, te dê uma boa noite, um bom descanso, uma excelente terça-feira. E se o Senhor assim nos permitir, estaremos juntos amanhã para mais um momento na presença de Deus. Até lá, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. E aí? Entendeu? Shalom. Adonai. Shalom.